Glória a Deus. Com muita alegria eu gostaria de cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, abram sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, localize o versículo 9 e o versículo 10. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de aproveitar esse momento para externar minha alegria, minha gratidão a Deus, por esse momento que Ele me concede, de estar refletindo sobre a palavra de Deus juntamente com a igreja. Louvo a Deus pela vida do homem de Deus, a quem o Senhor tem confiado o pastorado da nossa convenção aqui no nosso estado, pastor Leonardo. Pastor, muito obrigado a confiança. Eu sei que esse lugar é do Senhor, e muito obrigado pela confiança no nosso nome. Que Deus abençoe a todos de uma maneira poderosa e especial. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra de Deus: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Curve sua cabeça, Pai, meu Senhor, meu pastor, meu rei, meu mestre, meu amigo. Glorificado e engrandecido seja o teu poderoso nome. Nesse momento feliz, Pai, e de grande responsabilidade, uma vez mais, voltamos para ti os nossos pensamentos e os nossos corações, para te pedir, Senhor, a graça, que me conceda, Senhor, meu Deus, o privilégio, Pai, de ser o canal para transmitir aquilo que está no teu coração. Deus de sabedoria, Deus onisciente, Deus que revela. Eu te peço a palavra revelada nessa noite, e me conceda pão para distribuir com o teu povo. Sê com cada um que está sendo alcançado, Pai, quer aqui, quer pelas redes sociais. Que para a glória do teu nome, Senhor, cada mente e cada coração sejam abertos nesta hora, e que fale, meu Senhor, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. É a minha oração, agradecido desde já, no nome bendito de Jesus. E quem concorda diz amém e amém, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra que Deus tem colocado em meu coração já de algum tempo, e eu aguardando essa oportunidade, porque a Bíblia nos diz que tudo há um tempo determinado debaixo do céu, e graças a Deus que o tempo chegou, que eu gostaria de falar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração acerca da oração. A razão do texto que nós acabamos de ler é que o que me admira na história de Jabes, ou Jabes, como alguns pronunciam, é que a razão dele fazer parte da história bíblica, do que acabamos de ler, não foi porque ele venceu uma guerra, não foi porque ele foi um grande profeta ou um rei, ou por acaso ele foi um herói, não. A razão que fez ele fazer parte da história que acabamos de ler, do seu personagem principal, é porque ele fez uma oração. A razão dele ter feito a parte da história foi uma oração. Tudo era contra ele, num período da história, em um local em que um nome podia definir o futuro, o destino, o caráter de alguém. A mãe coloca nele o nome de Jabes, aquele que causa dores. Mas, no entanto, em vez de ele aceitar aquele destino, em vez de ele abraçar o seu nome e o peso que ele carregava, a Bíblia nos diz que ele colocou o seu joelho no chão, a sua boca no pó, e ele invocou ao Senhor. E a sua oração, que nós acabamos de ler, conclui o versículo 10 dizendo: e Deus atendeu, lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E eu tenho um enorme prazer de dizer aqui nessa noite, que o Deus que ouve oração, o Deus de Jabes, está aqui essa noite. Eu tenho um enorme prazer de poder dizer que costumes mudaram, governos mudaram, amizades mudam, muita coisa muda, mas o Deus de Jabes permanece o mesmo. Ele continua ouvindo oração, ele continua concedendo o pedido, ele continua interferindo na história, ele continua ouvindo oração de crente na terra. Eu gostaria de falar de oração, e antes, eu gostaria de já responder por que orar. Eu poderia aqui, nesses breves minutos, elencar várias razões do porquê orar.
Mas eu procurei selecionar uma que eu acho a principal, pastor Leonardo. Sabe por que orar? Porque Jesus orou. Os irmãos concordam comigo que existe por acaso alguma melhor razão para orar do que esta? Eu vejo na Bíblia, irmãos, por exemplo, em Mateus 14, 23, Jesus orando sozinho. Em João 17, a partir do versículo 1, Jesus ora com seus discípulos. Em João capítulo 11, versículo 43 em diante, Jesus ora no meio da multidão. Você vai encontrar em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus orando antes de uma grande decisão. Em Mateus 26, 38 em diante, Jesus ora antes de uma grande luta. Em Mateus 11, versículo 25, Jesus ora antes de um grande convite. E em João 11, a partir do versículo 43, Jesus ora antes de um grande milagre. Você vai ver Jesus orando sozinho, você vai ver Jesus orando com os discípulos, você vai ver Jesus orando com a multidão, você vai ver Jesus orando antes de uma grande luta, antes de uma grande decisão, antes de um grande convite, antes de um grande milagre. E é por isso que muitas vezes nós cantamos: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E você ainda vai encontrar Jesus falando em João 14, versículo 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Quando ouvimos esse versículo, pensamos logo nos milagres, e é verdade. Mas eu preciso lembrar também que se foi uma coisa que Jesus fez no seu ministério na terra, foi orar. Então eu venho aqui nessa noite, numa condição de profeta, te dizer para você e para mim mesmo: ei, nós precisamos orar. Glorificado e engrandecido seja o nome de Jesus. Se você abrir Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus vai falar assim: mas tu, quando orares, e eu vou parar por aqui, porque o que eu quero mostrar a você é da expectativa de Jesus e da certeza que ele já tinha, enquanto no seu ministério terreno, que os homens e mulheres que fossem seus discípulos seriam homens e mulheres de oração. Ele não fala assim: mas tu se orares, mas ele fala: mas tu quando orares, porque Jesus espera que você coloque teu joelho no chão, abra a tua boca e fale com ele. Meus queridos, esse é o porquê orar. E como eu já falei, o Deus de Jabes está aqui essa noite, porque muita coisa muda, e é verdade. Porém, essa senhora de mais de 20 séculos, chamada igreja, ela continua com a mesma base do dia de Pentecoste. Porque a Bíblia nos fala em Hebreus 13, 8, que Jesus ontem e hoje é o mesmo e será eternamente. O mesmo Jesus que respondeu oração, o mesmo Jesus que atendeu pedido, o mesmo Jesus que operou milagre, o mesmo Jesus que libertou, o mesmo Jesus que deu perdão, o mesmo Jesus, ele está aqui essa noite para ouvir oração. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6 nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se você abrir na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: o Senhor, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu estou aqui nessa noite falando do mesmo Deus que abriu o calabouço de José para colocá-lo na cadeira de governador. Eu estou aqui falando do mesmo Deus que atendeu a Josué e fez o sol parar, a lua se deter, e que fez um grito derrubar uma muralha. Eu venho aqui falar do mesmo Deus que atendeu a Elias no Monte Carmelo, fazendo fogo descer do céu. Eu estou aqui nessa noite falando do mesmo Deus que fez jumenta falar, que tirou Nabucodonosor do trono para comer capim, que abriu o mar quando Moisés tocou ali com aquele cajado. Eu estou tratando do mesmo Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja está sendo convocada para orar. Mas pastor Norberto, eu ainda estou falando muito de Antigo Testamento. Certa vez, num podcast com o nosso irmão Mateus, se eu não me engano, acredito que isso não, irmão, desculpa, foi no EBD. Eu procurei traçar um breve paralelo entre oração e milagre. Será que tem paralelo entre oração e milagre? Eu vou pedir até ajuda. Fábio, você pode pegar a sua Bíblia e o microfone, você vai me ajudar.
Por exemplo, depois do milagre de Atos capítulo 1, que foi a assunção de Jesus ao céu, o primeiro milagre, o primeiro fenômeno sobrenatural é Atos 2, o dia de Pentecoste. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles, língua repartida, como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Atos 2, versículo 1 ao 4. Porém, o que é que a igreja estava fazendo antes do Pentecoste acontecer? Fábio, por gentileza, leia Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1,14. O que é que a igreja estava orando? E a partir de agora me ajuda e deixa sua Bíblia aberta no livro de Atos, que a gente vai olhar uns versículos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. É o último versículo, inclusive, que vai falar de Maria, mãe de Jesus. Antes do dia de Pentecostes, o que é que a igreja estava fazendo? Orando. Deve ser coincidência. Em Atos capítulo 3, acontece outro milagre, a cura do coxo na porta do templo chamada Formosa. Quando Pedro, no versículo 6, fala: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas porém tem uma coincidência agora que vai acontecer outra vez. O que é que Pedro e João estavam indo fazer no templo a hora nona? Versículo 1, Fábio, por gentileza. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles estavam indo para o templo para fazer o quê? Orar. Mas deve ser coincidência, milagre com oração. Vamos para o capítulo 4 de Atos, quando trata sobre o templo estremecendo e Deus enchendo a sua igreja com o Espírito Santo. O que a igreja estava fazendo quando esse milagre aconteceu? Quando esse fenômeno sobrenatural aconteceu? Versículo 31, Fábio, de Atos 4. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outra coincidência. Quando o milagre acontece quando o povo está orando. Por que eu estou falando de coincidência? Porque quando alguém está recebendo ou testemunhando um milagre, uma resposta por oração, de vez em quando aparece um incrédulo para dizer: é coincidência. Mas eu quero lhe dizer que como é interessante, meus irmãos, quanta coincidência acontece na vida do homem e da mulher que ora. Então vamos fazer assim: incrédulo, fique com a sua incredulidade, que eu fico com a minha coincidência, tá certo? Mas então vamos pensar de novo, vamos continuar em Atos. Tem Atos 5, Atos 6, Atos 7, Atos 8, que é Filipe em Samaria, Atos capítulo 9, que é a conversão de Saulo. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, e ele vai para a casa de Simão Curtidor, se a minha mente não falha. É isso? Vamos ver. O Senhor vai aparecer para um crente chamado Ananias. E vai dizer para Ananias: olha, vá para a rua direita, na casa de Simão. Atos capítulo 11, o que é que Saulo está fazendo? Atos 9, 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Outra coincidência, ele está orando. Agora vamos para Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio. Quando um anjo aparece para ele e vai dar ele instrução para ele procurar Pedro, já que anjo não pode pregar, e vai orientar a Cornélio procurar Pedro. O que é que deu, o que o anjo vai falar para Cornélio? Atos 10, versículos 3 e 4. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as tuas orações, olha ela, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. de novo, onde tem milagre, está dentro de um contexto de oração. Mas ainda em Atos 10, enquanto isso está acontecendo, Pedro está agora sim na casa de um Simão curtidor. Ele vai subir, ele vai ter uma visão, outro fenômeno sobrenatural, outro milagre. Ele vai ter uma visão em que vai descer um pano branco, se abre diante dele. Ali é uma série de animais comuns. E ouve uma voz: Pedro, mata e come. Pedro: não, Senhor, jamais eu coloquei em minha boca nada como imundo. Não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Isso acontece 3 vezes, até que o Espírito Santo, no versículo 19 de Atos 10, fala para ele: ei, assim diz o Espírito Santo, eis que 3 varões te buscam, desce com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Agora vamos prestar atenção numa coisa. O que é que Pedro foi fazer meio-dia no terraço quando teve essa visão? Versículo 9 de Atos 10. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Os irmãos estão entendendo que tudo que é milagre está sempre dentro de uma ideia, de um contexto de oração. Mas vamos continuar, que isso deve ser muita coincidência. Em Atos capítulo 12, é quando Deus manda o seu anjo para libertar Pedro ali naquele cárcere. Quando manda o anjo lá, e vai o anjo na frente, Pedro seguindo atrás, e cada vez que o anjo passava por um portão, a porta se abria, e o Senhor deu grande livramento ao seu servo, e o milagre aconteceu. O que é que a igreja estava fazendo quando isso aconteceu? Atos 12, versículo 5. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você quer ver milagre, meu irmão, na sua vida? Você quer ver Deus operar em sua vida? Você quer ver o sobrenatural? Você quer viver a vida com abundância? Olha, para encerrar, Atos 16, minha irmã Manuela, sabe o que é que acontece em Atos 16? É um milagre quando Deus desce naquele cárcere, onde estavam Paulo e Silas em Filipos, trancado no cárcere interior, e Deus vai dar um grande terremoto ali, as portas se abrem, correntes caem no chão. O que é que Paulo e Silas faziam naquele lugar? Atos 16, 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles cantavam e... Meu irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, eu estou tratando do mesmo Deus de Paulo e Silas. Estamos aqui tratando do mesmo Deus da igreja primitiva. Ei, por que orar? Porque quem quer ver milagre, quem quer ver resposta, quem quer viver o sobrenatural, o Espírito Santo está sacudindo alguém aqui essa noite, dizendo: ei, volte a orar. Ei, papai está com saudade. Papai está com saudade de ouvir a tua voz. Ele quer operar milagre. Volte a orar. Ei, Ramanaia, é o mesmo Deus. Mas afinal, o que é oração? Isaías 43, 26 vai lhe falar um pouco a respeito do que é oração. Que inclusive, irmãos, eu dei um breve spoiler nas 24 horas, na saudação que eu dei, no evento 24 horas com Deus. Isaías 43, 26. O que é oração? Fala assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta tuas razões, para que te possa justificar. Quem está falando aqui é Deus, igreja. E o que me chama a especial atenção é quando Deus fala assim: procura lembrar-me. E isso me chamou a especial atenção, porque Deus não esquece. Mas aqui, irmãos, Deus compara a oração a uma audiência judicial. Aqui nós temos alguns advogados, veja aqui o doutor Cleiton, veja ali a minha irmã Jânia. E quando um advogado comparece perante uma audiência, em uma audiência perante um juiz,
quando ele vai requerer algo, pedir algo ali àquela autoridade, como é que ele chega, irmãos? Sabe como é que ele chega? Olha, nossa requisição é com base na lei tal, no artigo tal, no inciso tal da Constituição, da lei número tal, no regimento tal, no caput de tal artigo. Ele começa a citar uma série de leis que embasam o seu pedido. E é porque o juiz não sabe não, o juiz sabe, mas só que aquele requerimento ele vai calçado, ele vai baseado. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é o clamor de tua alma nessa noite, mas Deus tem um convite para alguém, é dizendo: ei, procura lembrar-me. Ei, você precisa conectar. O segredo da oração que funciona é a oração calçada na palavra. Quem sabe alguém aqui essa noite está pedindo por algum parente que está afastado, por um parente que ainda não tomou a melhor das decisões, mas Deus está falando aqui essa noite: olha, entra nessa audiência comigo e procura lembrar-me. Senhor, eu estou pedindo pelo meu marido, Senhor, porque diz a tua palavra, é Atos 16:31, ei, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor, diz a tua palavra em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, o meu filho, a minha filha, está escrito em Salmo 127:3, ei, os filhos são herança do Senhor e o fruto do teu ventre, o teu galardão. Essa noite é noite de entrar nessa audiência. Essa noite entra com a palavra, entra pela palavra, vai funcionar. Não é à toa, igreja, que a Bíblia nos fala em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em outras traduções diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. É por isso que muitas vezes existe uma força maligna que está impedindo o povo de orar. Há quantos têm perdido a visão? Há quantos têm aberto a mão desse privilégio? Mas o Espírito Santo nessa noite está passando em revista a igreja. Papai está procurando e está convocando um exército, não que lute com armas naturais, mas que lute de joelho no chão, com a boca no pó e invocando o Deus de Israel. Ah, irmãos, a tua oração é poderosa. O Espírito de Deus está com saudade do tempo em que você entrava no teu quarto e chorava na presença dele. Eu venho nessa noite aqui com uma mensagem e eu vou entregar. O Espírito de Deus está nessa noite te devolvendo a vontade de buscar, a vontade de orar, a vontade de clamar. Como diz em Colossenses 4:6, seja a vossa palavra temperada com sal, pois eu vim essa noite com uma palavra temperada com sal. É sede de orar, é sede de clamar, é sede de buscar. Ah, irmãos, mas vamos falar ainda um pouco sobre oração. Eu falei do porquê orar, eu falei do que é oração. Agora eu vou falar de como orar. Ei, Ramanasse, eu não sei você, mas eu estou sentindo o Espírito de Deus confirmando com alguém: vai ter mudança. Ei, vai ter mudança e tudo vai começar porque alguém nessa noite aqui vai invocar o Deus de Israel. Irmãos, em Mateus capítulo 6 você vai descobrir a quem orar. Como é que começa Mateus capítulo 6 versículo 9? Tu, pois, orarás assim: Pai nosso que estás no céu. Então a oração deve ser dirigida a quem? Nada contra alguém chegar: Senhor Jesus. Tem gente que ora Espírito Santo, mas hoje é dia de culto de doutrina na Assembleia de Deus. Eu vou dar a receita conforme o médico ensinou. A oração é para ser dirigida ao Pai. Pastor, volta e mostra outro versículo. Você pode abrir comigo João capítulo 16 versículo 23. João 16, 23. Vou ler, que o tempo não nos espera. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu. Então a oração é para ser dirigida a quem? É por isso que tem culto de doutrina na Assembleia de Deus, viu? Em meu.
Porque agora eu já vou entrar. Então a oração é dirigida ao Pai em nome de... Mas tem gente que ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas a única coisa que eu vejo base bíblica para se fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo nas águas. A oração é para ser feita ao Pai em nome de... Vou continuar. Já li aqui, já citei aqui João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu. Versículo 13: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 16, 17: esses sinais seguirão os que creem em meu. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se alguma coisa for mortífera beber, não fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em nome de Jesus. Atos 3,6, já citei, vou repetir. Quando Pedro diante do coxo fala: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas João 16, 24, ele fala assim: Jesus, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Irmão, você sabe o que é orar em nome de Jesus? Irmãos, imagine que se for pelo meu mérito, minha irmã Tânia, se for pelo meu crédito, eu não tenho direito nem de estar vivo. Por isso eu acho muito interessante quando eu vejo algum pregador. Eu também já fiz isso também. Se eu tenho algum crédito no céu, irmão, se depender do nosso crédito, tudo é graça. Mas aí, irmãos, quando eu vou orar, meu irmão Fábio, eu vou orar, sabe por quê? No nome de quem? Não é no nome de Walter não, que Walter não é nada, Walter não merece nada. Mas quando eu entro na presença do meu Rei, Mestre e Senhor, eu digo a Ele por um instante: Senhor, não é por meu mérito não, Senhor, mas tem alguém que está sentado agora aí do teu lado, que me autorizou a usar o nome dEle. Eu estou aqui no nome dEle, Pai. Eu não mereço, mas Ele merece. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele disse: peça em meu nome. Peça em meu nome. Oração ao Pai. Inclusive, irmãos, quando Jesus fala assim: até agora nada pedisse em meu nome, permita-me dizer algo. E sobre o Pai Nosso, Walter? Oração linda, modelo, perfeita, mas não é completa. Porque Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, estava no início do seu ministério. Em João 16, 24, ele já está se aproximando do fim do seu ministério terreno. E é por isso que ele vai falar assim agora, meu pastor Fábio: até agora nada pedistes em meu nome, mas vai chegar um momento em que vocês vão pedir no meu nome. Vai pedir, vai receber e vai se alegrar. E o Espírito Santo onde fica? Já que estamos falando sobre o Pai e sobre o Filho, você vai encontrar a operação do Espírito Santo na oração em Romanos 8, 26. Nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, nós somos tão imperfeitos, que nem orar, nem pedir a gente sabe direito. E quando você sabe o que pedir, não sabe pedir como convém. Nós somos tão pequenos, irmãos. Não sabe o que pedir. E quando sabe, não sabe pedir direito. E aí você vai encontrar o papel do Espírito Santo. Porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Você já louvou a Deus por esse ajudador. Você não está sozinho não. Ele mandou alguém para te ajudar a orar. Ele mandou alguém para quando você orar, Ele vai te ajudar na tua fraqueza. E como Ele vai fazer? Intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, Ele está falando assim, mas não é isso que Ele quer dizer não, Senhor. O que Ele quer dizer é isso aqui, Senhor. O que Ele está chorando agora, mas essa lágrima aqui, o que ela está querendo dizer é isso aqui, Senhor. Senhor, esse gemido de dor, eu vou interpretar o que é. Esse gemido de dor, Senhor, é sede, é fome da Tua presença. Você tem amigo, você tem consolador, você tem ajudador, e sinta a presença dele aí agora, confirmando. Eu vou encerrar que o tempo não nos permite, mas eu ainda quero falar só mais uma vez a respeito do que é oração. Irmãos, tem gente que briga
para falar com o governador. Tem gente que espera dias, semanas, meses para falar com uma autoridade qualquer. E não se apercebe do privilégio que tem de poder ter uma audiência a qualquer momento com a maior autoridade que há no universo. Se você abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante, você vai encontrar o escritor aos Hebreus dizendo assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você orou, meu irmão? Segure. Você falou na presença do Senhor? Guarde o teu pé, não recue, porque você pode até esquecer da tua oração, mas o teu Deus é fiel e está te dizendo que a tua oração, que você já esqueceu, ainda está diante dele, porque ele é fiel. Versículo 15 de Hebreus capítulo 4: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16, concluindo essa passagem: entremos, pois, com confiança no trono, para que possamos alcançar misericórdia e achar, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Ei, você tem o privilégio. Irmãos, que o Espírito de Deus abra olhos aqui essa noite. Você tem privilégio. Tem gente brigando para falar com a autoridade da terra. Você tem acesso livre à maior autoridade. Entra na sala do trono. Você é filho, mas não entra com medo não. Não entra desconfiado não. A Bíblia manda entrar com confiança na sala do trono. Para quê? Para que você possa alcançar misericórdia, para que você possa achar graça, para que você possa encontrar socorro em tempo oportuno. Ele é o teu socorro, Ele é Deus de misericórdia. Está derramando graça essa noite. Porque não tem... irmãos, para muita gente oração é um fardo. Ei, oração é uma delícia, oração é um privilégio. Tem gente que sabe do que eu estou falando aqui. Vou encerrar. Mas pastor, volte quando eu orar. Eu vou orar para que Deus faça a minha vontade? Não. Você vai orar para que Deus faça a vontade dEle. O que é que Jesus nos ensina em Mateus 6,10? Venha a nós o teu, seja feita a tua vontade na terra como é feita no... Por quê? Porque diz em Isaías 55, versículo 8, Deus lembrando a alguém aqui essa noite: meu caminho não é teu caminho, nem o meu pensamento os teus pensamentos. Ei, eu não sei o que Deus vai fazer, só apresente a Ele. Ele sabe fazer, Ele sabe trabalhar, Ele vai entrar na hora certa. Tem alguém recebendo? Ele sabe exatamente quando fazer, como fazer, na vida de quem fazer. Eu vou dizer nessa noite: terra e onde vácia, o que não pode acontecer é um caco no meio de outros cacos querendo ensinar o oleiro a trabalhar. Ei, deixa Deus trabalhar. Ei, Ranácia, tão somente entrega a Ele, tão somente deixa com Ele. Porque você está olhando para um lado, e de um lado que você não está vendo, está chegando o corvo com aquela carne no bico. De onde você não está vindo, o teu pai já está providenciando aquele livramento. Tem gente esperando em amigo influente, tem gente esperando em contexto favorável, e o Deus do céu está bradando na igreja essa noite dizendo: ei, eu não preciso de contexto favorável nem de amigo influente. Vai vir de onde você menos espera, porque eu vou te mostrar que eu sou na tua vida. Vamos orar com a devida permissão do nosso pastor. Você pode ficar em pé. Receba a sede para orar. Receba a sede para orar. Papai está devolvendo sede de orar. Sede de orar. Fome de clamar. Sede de entrar na sala dele. Eu vou orar, eu vou orar. Fale com ele. Aproveita.
Você tem acesso, a porta está aberta. Pode entrar, aproveita. Mas antes me permita fazer um convite. Senão esse culto não fica completo, igreja. Eu falei que Jesus permanece o mesmo, e Ele continua fazendo o maior dos convites. Tem alguém aqui essa noite que ainda não tomou essa grande decisão, e nessa noite está ouvindo a voz de Jesus com ele, e está falando: pastor Walter, ore por mim, porque essa noite Deus tem falado comigo e eu estou tomando uma decisão. Tem alguém? Irmão, olha aí do seu lado, convide ele, diga a ele: eu vou com você. Tem alguém que se afastou nessa noite e quer voltar? Tem alguém aqui essa noite que ouviu a voz de Jesus e está dizendo: olha, hoje eu vou tomar uma decisão, hoje eu quero me tornar um seguidor de Jesus? Cadê você? Tem alguém? Eu gostaria de orar pela sua vida. Você pode vir até aqui para eu orar por você? Me acena assim com a sua mão. Ele compreende o seu caminhar. Eu estou esperando você. Eu não vi se tinha alguém, foi falado. Mas de repente você pode estar na galeria, à minha direita, à minha esquerda. Acena assim para mim em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Essa noite Jesus está te fazendo um grande convite. Essa noite você pode tomar a melhor das decisões. Essa noite pode ser a noite da mudança, a noite do teu milagre. Tem alguém? Eu sei que hoje é um culto de doutrina, e de repente as coisas sejam mais para quem é da casa. Mas você está aqui, e de repente você já percebeu que Jesus está batendo na porta do teu coração. Eu gostaria de orar pela sua vida. Você pode se assinar para mim? Vamos orar. Curve sua cabeça. Pai, ande ramanavassuyanai, oh derranaralabassi ramanavassia. Pai, eu sei, meu Senhor, que Tu tens falado a corações aqui neste lugar. Pai, Senhor, eu vou profetizar no nome de Jesus. Volte a orar como você orava. Volte a clamar, volte a buscar. Porque papai está com saudade de ouvir sua voz. Papai está com saudade daquele encontro com Ele na madrugada, no canto da sua cama. Papai está com saudade do tempo que você chorava. E por isso, em nome de Jesus, receba a sede, receba a fome. Papai, renova a tua sede de buscar a face dEle. Recebe aí em nome de Jesus. Eu vou orar, porque quando eu oro, seja cheio, crente, seja cheia, cheio e cheia do Espírito Santo. eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Pai, receba a nossa gratidão pelo que o Senhor está fazendo essa noite. Essa noite é noite de milagre. Essa noite é noite de mudança. Porque nessa noite Deus está levantando um povo que ora. Receba a nossa alegria, a nossa gratidão por tudo. No nome bendito e poderoso de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E quem crê no milagre diz amém. Quem crê na vitória diz amém.